a partir do versículo 13 até o final do capítulo, que vai até o versículo 22. Mas quero que você se atente especialmente para o versículo 15. Vamos lá, 1 de Pedro 3, do 13 ao 22, assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Ora, quem é aquele que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, mortos sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Amém. Versículo 15, mais uma vez. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Mas aí o versículo 16. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Amém. Meus irmãos, o tema das nossas preleções, que começam hoje e irão até dezembro, se Deus assim nos permitir, envolve exatamente uma das coisas que o apóstolo Pedro toca nesse capítulo 3 da sua primeira carta. Aqui, dentre outros ensinos, o apóstolo Pedro ele está inspirado por Deus, mostrando a necessidade e a importância que existe de todo cristão, de todo servo de Cristo, ser alguém que conhece bem a sua fé, que é consciente da fé que professa e que tem respaldo, tem habilidade, inclusive capacidade para responder de acordo com esta fé. Sim, nós cristãos, ainda mais de tradição reformada, nós não rejeitamos o conhecimento como se fosse uma coisa que não fosse importante, na verdade até mesmo que não fizesse parte da vida cristã. Não existe isso no nosso meio, como se fosse alguém que abraçasse a fé em Cristo, tivesse que jogar fora o seu raciocínio, o seu intelecto, tudo é pela fé, num sentido bem abstrato mesmo, sem nenhum tipo de preparo, de aprofundamento no conhecimento, não somente teológico, mas com relação ao conhecimento geral das coisas. Ou seja, o cristão, na verdade, mais do que qualquer outro indivíduo nessa terra, ele tem a obrigação de conhecer e conhecer bem a sua fé. E por que eu trouxe esse assunto aqui para a gente tratar ao longo desse ano? Além dessa razão aqui já básica, que é uma obrigação nossa, de cada cristão. Porque em toda igreja, e essa não é diferente, a despeito de ter sido bem doutrinada, está sendo bem doutrinada também, é necessário sempre a gente voltar, vez por outra, principalmente em alguns momentos, voltar às raízes, voltar às bases. Aquilo que você já ouviu no início da sua caminhada cristã, mas que você, por um motivo ou outro, não deu continuidade no aprofundamento desse assunto, desses temas, ou então ficou mais esquecido, enfim, seja por qual for a razão, muitas vezes a gente deixa de lado doutrinas que são básicas da fé cristã, e quando somos indagados a respeito do que cremos e por que cremos nisso, temos uma grande dificuldade para, assim, dizer, para assim esboçar a razão da nossa fé. Talvez seja esse o seu caso nessa tarde, nesse início de série. Você sabe, você até de fato crê que a Bíblia é a palavra de Deus, por exemplo,
mas você tem muitas dificuldades de articular questões básicas sobre isso. Talvez você tenha dificuldades com outras doutrinas também básicas da fé cristã, mesmo você não negando-as, que claro, seria mais grave ainda. Mas além de afirmá-las, repito, você precisa entendê-las, conhecê-las e assim também evidenciá-las com a sua vida e também com a sua argumentação, com a sua fala. Não, isso não significa dizer que nós convenceremos o pecador da sua condição. Nós não temos essa capacidade. Somente a terceira pessoa da Trindade é quem faz isso, que convence o pecador do seu estado, da sua condição e necessidade de Cristo. Mas nós somos instrumentos de Deus para ser usados pelo Senhor com esse propósito também. E não somente para que o pecador, através da nossa evangelização, possa conhecer a Cristo e assim vir a ser salvo. Mas antes mesmo disso acontecer, porque muitas vezes você vai falar do Evangelho, vai falar dessas doutrinas, da fé cristã, mas as pessoas ouvirão e ainda assim não serão convencidas. Exatamente porque essa ação sobrenatural do Espírito Santo não aconteceu no coração dessa pessoa. Contudo, ainda assim, compete a você e a mim ter essa capacidade de defesa, de articular a defesa da fé cristã. Outra coisa também acerca disso, antes de nós adentrarmos o capítulo propriamente dito. Eu não estou aqui falando que cada um de nós tem a mesma função nessa área, nessa questão da apologética. Entenda, todo cristão tem que ser, em algum nível, um apologeta. Alguém que defenda bem a sua fé. Agora, é claro que isso é mais exigido, por exemplo, dos presbíteros da igreja, dos oficiais da igreja. Isso é mais exigido ainda deles, porque precisam ser mais ainda preparados com relação a essa doutrina para a defenderem. Mas ainda assim, que você não seja um oficial e nem venha a ser um oficial no futuro, no caso dos homens, você como cristão tem também este dever. Pense, por exemplo, na sua casa, a sua esposa e nos seus filhos. Você precisa prepará-los diante desse século, desse mundo perverso, diante das adversidades que as filosofias, os falsos ensinos que permeiam em todos os lugares. Às vezes você está no contexto familiar você tem parentes que não são cristãos, ou alguns até que professam a fé cristã, mas que têm muitos erros e distorções do seu pensamento, e aí o seu filho, ou a sua esposa mesmo, no caso dos homens aqui, escuta uma coisa contrária à fé cristã. Se você não tiver o preparo devido, o conhecimento adequado para poder, não no sentido para querer brigar com os outros, não é isso, mas como diz o texto de Pedro aqui, com mansidão, com paciência, com amor, com todo cuidado e zelo, você saber responder aquilo e tirar qualquer tipo de embaraço e pensamento contrário da cabeça daqueles que estão debaixo da sua responsabilidade. Então veja, é de vital importância que nós cresçamos neste conhecimento. Você não ouvirá, provavelmente, pelo menos em termos gerais, nada diferente do que você já deve ter ouvido na sua caminhada cristã ao longo desses meses. Mas eu espero que pelo menos o que você ouvirá sirva mais do que uma reciclagem, mas um aprofundamento ainda maior em termos de firmar mais as bases dentro do seu coração, diante de Deus e diante desse mundo. O primeiro capítulo, não sei se todos leram, se todos já têm acesso ao livro, se ainda não, mas quando tiverem acesso ao livro, vocês verão isso. O primeiro capítulo, e eu vou pular realmente a introdução, porque provavelmente eu vou fazer menção à introdução, que ele trata da introdução ao longo dos estudos, especialmente no final, lá no último dia dos nossos estudos. Então eu vou já logo para o primeiro capítulo, até também por causa do nosso tempo. O primeiro capítulo tem como título o seguinte: a Bíblia contradiz a si mesma. É apenas um conto de fadas. A Bíblia, ela contradiz a si mesma, ela é apenas um conto de fadas. O primeiro tópico desse capítulo é a pergunta: a Bíblia é cheia de mitos? Isso é algo que nós podemos realmente aceitar, essa acusação? A Bíblia é cheia de mitos? O R.C. Sproul, ele define mitos aqui, ele traz uma definição básica do dicionário, se referindo a mitos como qualquer palavra fictícia, uma fonte de verdade sem valor. Quando você chama algo de mito, você está desconsiderando aquilo como algo valioso, como algo que de fato pode ser visto como verdadeiro. É um mito. É um mito. É bem verdade que mito também
tem sido usado ao longo da história e em nossos dias, então, no nosso contexto, para se referir a certas personalidades, né? Para falar que a pessoa é muito boa em algo. Contudo, basicamente, esse é o significado de mito. Algo que não é verdadeiro, algo que é fictício. E aí você se pergunta, por que razão a Bíblia ela é tão acusada de possuir mitos em seus relatos? Sproul ele traz pelo menos 3 razões para isso. Por que os adversários a acusam de ser um livro cheio de mitos? Primeiro, os numerosos relatos de milagres que são encontrados em suas páginas. Há muitos milagres na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E aí os mitos, os adversários olham para a Bíblia, esses relatos bíblicos, e dizem, isso não pode ser verdade. Não pode ser verdade que o mar vermelho um dia ele se abriu, ele foi aberto. Não pode ser verdade que fogo caiu do céu em determinada ocasião. Não pode ser verdade que Jesus tenha curado pessoas de doenças incuráveis e até mesmo ter ressuscitado mortos. Eles têm esse pressuposto. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. E aí já acusam o livro de estar cheio de mitos. Mas o Sproul ele traz uma questão aqui importantíssima sobre isso, que na verdade não apenas ele aborda esse tema como autor, mas todo autor que esteja minimamente respaldado na palavra de Deus e conheça bem, inclusive de lógica e de filosofia, sabe disso, que é o seguinte. Entenda, para alguém acusar a Bíblia de estar cheia de mitos, para afirmar que ela é um livro que contém histórias fictícias e não são relatos fidedignos, para alguém dizer que um morto não pode ressuscitar, por exemplo, e que uma doença incurável não pode ser curada por alguém, inclusive pelo próprio Deus, enfim, Deus usando essa pessoa, dando capacidade a essa pessoa, para alguém afirmar isso, ela precisa necessariamente ter um pressuposto anterior a esse. Tem algo que tem que estar servindo como base para essa acusação. Não é apenas ela dizer que isso não pode acontecer e ponto final. Algo sustenta essa argumentação. E o que sustenta essa argumentação? Essa pessoa, ou esse grupo de pessoas, olha para o mundo e para o universo como um todo, e ele enxerga na criação, na verdade, algo que é apenas, ele usa essa expressão, mecanicista, que não tem como haver nenhum tipo de intervenção exterior, ninguém pode intervir, no caso, um outro ser vir e intervir no curso, no andamento desta criação. Indo ao âmago da questão, meus irmãos, para alguém negar os milagres, ele precisa negar Deus. Deus não pode existir nesse universo. Porque, veja, se a pessoa, por mais descrente que ela seja em vários relatos bíblicos, se ela admitir, por um momento, a ideia, a possibilidade da existência de um Deus, de um Criador, se ela considerar isso como algo possível, necessariamente ela não pode negar a possibilidade de milagres. Não dá para negar que é possível. Ele até argumenta que isso não significa dizer que necessariamente todos os milagres que são assim falados ou relatados como se fossem milagres, eles tenham acontecido de fato. Isso é uma outra questão, é um outro ponto para se argumentar. Se tudo aquilo que se afirma como milagre, de fato é milagre. Mas antes de falar sobre isso, a primeira questão é essa. A existência de um milagre, a possibilidade de um milagre existir, não pode ser negada num mundo, numa realidade onde você afirme a possibilidade de um Deus existir. Você consegue entender isso? Deixa eu colocar esses termos mais claros. Se a pessoa afirma que sim, existe um Criador, existe um Deus que fez todas as coisas, por que ela vai negar que esse Deus que fez tudo não possa, por exemplo, ressuscitar um morto? Não possa curar alguém? Não possa fazer coisas espantosas para nós que são inexplicáveis? Como não? Se esse Deus existe. Então, em última instância, todo ataque contra os milagres da Bíblia, que a Bíblia relata, são ataques contra a própria pessoa da divindade, contra o próprio Deus Trino. O Deus Trino é atacado por esses ataques. Ora, por quê? Porque se você admite a existência de um Deus, é plenamente possível que podem ter existido sim milagres. É claro. Como eu já ouvi o reverendo Agostinho Cosme falando sobre isso,
Os liberais, e não só os liberais, todos aqueles que atacam os milagres bíblicos, eles têm problema com o Deus da Bíblia. Porque se você acredita que Deus fez tudo do nada, o que é impossível para esse Deus? O que é impossível para esse Deus? Então tem que negar Deus. Deus tem que sair da equação. Se Deus é tirado da equação, aí sim vem a negativa dos atos sobrenaturais. Mas se há um Deus, é plenamente possível que atos sobrenaturais aconteçam. Outra coisa que ele aponta, outro fator que ele aponta para fundamentar isso, essa defesa com relação aos milagres bíblicos, é mostrar como os autores bíblicos eles relatam estes milagres, em comparação, por exemplo, com autores pagãos. Os milagres bíblicos eles são descritos numa atmosfera de sobriedade, de seriedade, de valorização da santidade da verdade. Essa é a ética imprimida no povo de Deus, pelo próprio Deus, é claro. Não há aqui um relato bíblico de um milagre, de uma coisa grande acontecendo, extraordinária, de maneira espalhafatosa, de maneira com bizarrices sendo descritas. Não, por mais que fuja, é claro, o comum, o normal, porque não é normal, não é algo natural acontecer um mar se abrir para um povo passar, ainda assim isso é descrito na maior, como eu disse, seriedade, sobriedade. E veja, um outro ponto que ele não chega a tocar, mas que está incluso nessa fala dele, que é o papel dos relatos dos milagres bíblicos. Eu já falei sobre isso aqui algumas vezes, de maneira mais geral, vou falar um pouquinho mais agora e espero um dia ainda aprofundar. A partir de amanhã eu vou começar a aprofundar algumas coisas na igreja que toca nesse ponto, que é a questão da revelação. Mas ainda quero falar sobre a questão dos milagres, propriamente ditos. Aqui só mais um pouco sobre isso. Os sinais, os milagres bíblicos, eles tinham um propósito. Nunca foi um fim em si mesmo. Deus nunca fez um prodígio com um fim em si mesmo. Esse prodígio, ele sempre apontou na direção de alguma coisa. Ele sempre teve um significado. Nunca foi vazio. Nunca. O ato de Deus, por exemplo, ressuscitar mortos, como Cristo fez, ele ressuscitou mortos. Por mais que isso foi uma demonstração de compaixão para com aquelas pessoas, com Lázaro, por exemplo, com o filho daquela viúva também, essa demonstração de compaixão para com o ser humano, ainda assim tinha um propósito maior. No ato de ressuscitar um morto, Cristo está evidenciando a sua messianidade. Ele está mostrando, eu sou o Messias. Eu sou o Cristo, eu fui enviado pelo meu Pai para salvar o meu povo dos seus pecados. Então, o milagre não é destituído de significado e de um propósito muito maior a ser demonstrado. Exatamente a glória de Deus se manifesta na sua revelação, na revelação de quem Ele é. E aí, quando você parar para pensar nisso, as implicações que tem esse raciocínio, veja, o milagre tem esse propósito. E atrelado a isso, a confirmar a mensagem daqueles que estão a proferindo, ou proferindo-a. Ou seja, quando Deus ele usou homens como Moisés e Arão, como Elias e Eliseu, e Cristo, o próprio Deus encarnado, e os apóstolos, para realizar grandes feitos milagrosos, o propósito era também confirmar, autenticar esta mensagem que eles trouxeram. É com uma implicação bem fácil de você entender dessa fala. Se o sinal apontava nessa direção e autenticava a mensagem, uma vez que a mensagem foi autenticada, os sinais não mais são necessários. Mas como eu disse, esse não é o nosso ponto aqui nessa tarde, pelo menos não hoje. Mas apenas mostrar para vocês que o relato bíblico dos milagres, são descritos com sobriedade, com valorização da verdade, da santidade da verdade, e também com propósitos muito mais profundos. Não dá para comparar os relatos bíblicos com as bizarrices do meio dos pagãos, com seus supostos milagres. Segundo, os relatos paralelos, outra acusação que é feita. Por que a Bíblia está cheia de mitos? Eles vão dizer, os nossos adversários.
há relatos paralelos entre episódios com uma perspectiva bíblica do dilúvio e a encontrada, por exemplo, na mitologia babilônica. Talvez você já tenha ouvido sobre isso, até lido a respeito. Um exemplo disso é com relação ao dilúvio. O dilúvio ele não apenas aparece relatado na Bíblia, em Gênesis, mas também há outras literaturas antigas, como na própria perspectiva babilônica, relatando o dilúvio. E aí olha o que o adversário faz. Não pode ser verdade. Como é que você pode dar crédito a esse relato da Bíblia se há outros relatos pagãos falando sobre isso, contando a mesma história? Isso é um mito. Porque dentro daquela descrição que eles fazem em suas culturas, você percebe claramente essa ideia mitológica ali presente. Então eles fazem esta associação. E eu vou até ler aqui, para ler de forma mais precisa, não apenas citar de cabeça, mas ler de forma precisa, o nome que se dá a esse tipo de fala. O nome desse tipo de fala, você já deve ter ouvido falar muitas vezes, não da boca apenas desse pastor, mas de outros irmãos também, de falácia. Você sabe o que é uma falácia, não sabe? A falácia, meus irmãos, ela é uma fala, uma argumentação que ela aparenta ser verdadeira. É aquilo que nós chamamos de sofismas. O sofista, ele argumenta de uma maneira que a sua fala, ela soa verdadeira. Por quê? Porque no meio da sua fala, dentre outras coisas, há elementos de verdade. Há coisas que são ditas que aparentemente são verdadeiras. E aí eles fazem os seus argumentos falaciosos. Nesse caso aqui, essa fala que eu citei agora é uma falácia chamada falácia por associação. Deixa-me ler a descrição dela. Falácia por associação. É a crítica que não é dirigida diretamente ao autor da proposição. Ou seja, não é uma crítica dirigida diretamente àquela proposição ou àquele autor da proposição, mas a uma terceira pessoa que tem uma imagem negativa, a qual a tese que o autor original está defendendo é associada. Exemplo prático disso. Você começa a defender uma coisa, fala que isso aqui é verdadeiro. E aí uma pessoa chega para você e fala, mas fulano também defende isso. Como se o fato de fulano defender isso que você está defendendo, e esse fulano ser uma pessoa que tem uma imagem negativa, tirasse o crédito da sua fala por estar associado a essa terceira pessoa. Quando na verdade você tem que analisar o argumento, a fala em si. Ora, um ímpio pode falar coisas que são verdadeiras. E há pessoas que são crentes, inclusive, que podem falar mentiras. Então você analisa o argumento, a fala, o seu conteúdo, se está de acordo, se é procedente de acordo com a revelação bíblica. Então, você julgar algo como falso, simplesmente associando isso a uma pessoa que tem um caráter, uma imagem negativa, é ser falacioso na sua argumentação. E é exatamente isso que eles fazem quando dizem: há relatos mitológicos do dilúvio, logo não pode o relato bíblico ser verdadeiro. Ora, e daí se há nesse sentido? Se eles têm uma imagem negativa. Mas há mais um argumento sobre isso, e esse é importantíssimo, para a gente poder entender essa questão. Ora, os relatos dos pagãos, no lugar de serem um argumento contrário, eles fortalecem o relato bíblico. Para pensar um pouquinho. Se você imaginar tanto o que foi o dilúvio como as suas consequências do dilúvio, vocês acham mesmo que não haveria um relato, ou mais de um relato, de outras culturas, de outros povos? Pense por um momento. O dilúvio que ele veio sobre toda a terra. Uma vez que isso aconteceu, não apenas a cultura do povo de Deus, aqueles que estão na semente dos filhos de Deus, ou seja, para pensar um pouquinho, Noé com sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Você sabe que quando eles entram à arca, nós temos ali não apenas pessoas que servem a Deus, claro que todos visivelmente estavam na aliança, mas havia uma ali, pelo menos, que estava somente na aliança, no seu aspecto visível. Cã e a sua descendência. Então, dessa descendência, vem pessoas que não servem a Deus, que não temem a Deus. Culturas contrárias à palavra de Deus, à vontade de Deus, elas são
mais uma vez restabelecidas após o dilúvio. Permanecem ainda. Mesmo com o dilúvio, em outras palavras, não há um extirpar por completo do pecado no mundo. Deus preserva na sua arca pecadores. Até mesmo Noé, até mesmo os seus outros filhos, sem Jafé. Pois bem, a descendência de Cã e outros que não serviram a Deus não iriam contar o relato do dilúvio em seus próprios termos, afastados do Senhor e da sua revelação? É claro que sim, irmãos. O que aconteceu foi grande demais. Foi algo poderoso demais. Que não apenas uma cultura iria reverberar, mas todas as demais culturas também iriam fazer. Em outras palavras, o relato babilônico e o relato de qualquer outra cultura pagã fortalece como verdadeiro o dilúvio. Entenda, nós não precisamos deles para crermos. Não precisamos que a arqueologia bíblica encontre achados. Isso é maravilhoso quando acontece. Mas a gente não precisa disso para a nossa fé ser fortalecida. Nós já cremos pela palavra de Deus que assim aconteceu. Contudo, quando nós temos esses relatos sendo descritos, isso, de alguma maneira, como eu disse, enriquece e fortalece ainda mais o que a Bíblia já dizia a respeito. Veja, o argumento que é usado o contrário, em última instância, acaba fortalecendo a nossa posição. Terceira, acerca dos mitos ainda, que eles dizem. Diz assim: há semelhanças entre os eventos que cercam Jesus e retratos dos deuses encontrados na mitologia grega. Ou seja, eles veem na narrativa que fala de Jesus Cristo algumas coisas acerca do Senhor de forma semelhante com aquilo que acontece na mitologia grega. Mas, mais uma vez, veja, mesmo que você consiga encontrar algum tipo de semelhança, por exemplo, a Bíblia fala que Jesus ele é o Filho de Deus e ele nasceu de uma mulher. Mas bem diferente da mitologia grega, não há aqui uma relação íntima acontecendo, como os falsos deuses gregos tinham relações com os seres humanos. Então não há isso, não há uma concepção que acontece de maneira natural, mas é algo sobrenatural. Lembre-se, o Senhor foi concebido e Maria era virgem. Também a Bíblia não fala, por exemplo, como o Espírito cita, de bestas, como no caso de um homem, metade homem, metade fera, como acontece na mitologia grega. Então, não é porque há algum ponto de contato, há algum tipo de citação bíblica que seja semelhante ao que aparece na mitologia, que isso quer dizer que não existam diferenças entre elas. Primeiro ponto. Há diferenças consideráveis entre os dois relatos, entre o que a Bíblia diz e entre o que a mitologia grega afirma. Duas coisas bem diferentes. Mas não dizendo, há coisas bem distintas. E segundo, mais uma vez, ainda que você tenha relatos mitológicos que de alguma maneira toquem no que a Bíblia diz, isso por si só não tira o crédito que a Bíblia diz, não é suficiente para você contrariar o texto bíblico, por conta de uma mera semelhança. Mas eu enfatizo aqui, especialmente, e é o que ele faz nesse capítulo, a diferença entre os dois relatos. Por exemplo, a visão que o judeu tem da história e que os gregos tinham da história. São visões distintas. Quando a Bíblia relata isso, por exemplo, o próprio nascimento de Cristo, ela não está relatando, os autores bíblicos não registram isso como se fosse um mito. Eles falam disso como sendo história. História. Tudo isso é histórico. Observe, por exemplo, alguns relatos, como especialmente de Lucas, como ele se preocupa por várias vezes em dar dados, informações, citações de autoridades daquela época, dentre outras coisas, para poder fundamentar e dizer que eu estou registrando aqui para vocês a história. Aconteceu no tempo e no espaço. Não é uma coisa que eu inventei, não é uma coisa fictícia, é fato, aconteceu. É um relato verídico. Como um jornalista, digamos assim, como alguém está apurando informações que está lá registrando mesmo o que aconteceu, coisa por coisa. Então há uma grande diferença, meus irmãos, entre o registro bíblico e os registros mitológicos.
Segundo, se alguém quiser comentar alguma coisa ou perguntar, fique à vontade. Segunda pergunta que ele levanta: a Bíblia conflita com a ciência? A Bíblia conflita com a ciência? Aqui o Sproul ele cita essa fala que ela não é atual, mas é bastante antiga, acerca de que religião e ciência não podem andar juntas. São duas coisas antagônicas. E eu acredito que você ouviu bastante, porque eu ouvi muito, isso nos últimos 3, 4 anos. Constantemente você teve que lidar com isso na mídia. Seja na televisão, seja na internet, rádio, pessoas falando a respeito disso, dizendo que não há como religião e ciência andarem juntas. E com base nesse falso pressuposto, chegarem a também falsas conclusões. Por exemplo, deixa-me falar um pouco sobre isso sem entrar em muitos detalhes que não é nosso ponto aqui, mas apenas para ilustrar, a guisa de ilustração. Quando alguém se posiciona durante uma pandemia acerca do fechamento de igrejas e diz o seguinte: eu não vou fechar a igreja, ou eu sou contra o fechar a igreja durante a pandemia, por conta do que eu entendo biblicamente acerca do culto, por exemplo, de como nós temos que lidar com a pandemia nesse período. Há aqueles que argumentaram contra isso, dizendo exatamente nessa toada: tá vendo o problema? Nem todos disseram isso, tá? Mas alguns disseram isso. Tá vendo? Quando mistura religião e ciência, não dá certo não. Agora a religião se cala, fica caladinho aí. Você, pastor, você que estudou só teologia, fique no seu cantinho, porque agora quem vai falar são aqueles que têm autoridade no assunto. São os infectologistas, são os cientistas, os médicos, só eles podem falar a respeito. Especialmente num momento como esse que está tendo um conflito entre religião e ciência. A palavra final tem que ser a ciência. É algo da área, da alçada da ciência. Mas esse é um argumento falacioso também, irmãos. Porque veja, e aqui para você que é um cristão ainda mais reformado, nós historicamente professamos a seguinte proposição: a teologia é a rainha das ciências. A teologia. Então, se você pensar no direito, se você pensar na própria ciência com relação a experimentos, questões biológicas, se você pensar em medicina, o que você pensar está servindo a teologia, serve a teologia. Há também um ditado sobre isso, que a filosofia é a serva da teologia. Tudo, na verdade, serve à teologia nesse sentido, tudo que eu digo em termos de estudos. A teologia deve ser o prisma, deve ser o fator principal, deve ser o fiel da balança, para nós nos posicionarmos acerca de qualquer outra coisa. Não estou dizendo com isso que você vai negar o conhecimento científico, experimental, que a pessoa, quando for a um médico, vai negar o seu tratamento médico, físico, e eu vou falar sobre isso. É claro que não. Estou dizendo é que, seja o que você fizer, inclusive questões de experimentos, questões que envolvem o físico, seja o que você fizer, estudar, você faz isso tendo como norteador principal o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus ordena. Então não tem como tirar a teologia. Agora a religião fica de fora, agora a teologia fica de fora, e agora só... Não existe isso para um cristão. Não existe isso. Não existe isso. Tudo está permeado pelo conhecimento do nosso Deus. E tudo nesse sentido, flui do seu conhecimento. Se os cientistas sabem alguma coisa para poder falar sobre qualquer questão de doença, eles sabem porque o próprio Deus os deu essa capacidade, os deu essa condição. Além disso, ele cita um caso histórico que vocês já devem ter ouvido falar na escola, lido a respeito, quando Galileu é condenado com relação à sua oposição à Terra não ser o centro do universo, mas sim o Sol. Esse posicionamento histórico da igreja de condená-lo por conta disso acabou trazendo, e até os dias de hoje traz frutos, consequências terríveis para nós. Porque, veja, eles olham para a história e dizem, está vendo? Esse pessoal está com essa cultura ainda medieval na cabeça, achando que a igreja, que a religião pode determinar tudo. Olha o que foi acontecendo na história. Negaram a realidade, negaram um fato, algo que realmente é verdadeiro, que a Terra não é o centro do universo. E por conta de acontecimentos como esse, e o Sproul cita isso como uma falha, de fato, a igreja, por mais de um momento, ela errou na sua interpretação,
na sua maneira de ver a ciência. Isso também a gente não pode se negar, meus irmãos, a confessar isso. Há sim homens de Deus na história que tiveram uma má interpretação da ciência. Não só da ciência, isso aconteceu, inclusive usando a Bíblia como manual para isso, como referência para isso. Agora entenda, não é porque alguns argumentaram de forma errada, contra a ciência, inclusive colocando uma contra a outra, que nós iremos rejeitar a ciência no seu sentido completo, ou considerá-la como inimiga da teologia. Elas não são inimigas. Não são inimigas. Mas deixa eu dar um exemplo aqui do que eles fazem, os nossos adversários também com relação a isso. Ele cita aqui no livro. Há aqueles que vão dizer que a Bíblia está contra a ciência, ou ela é um livro que está cheio de problemas em relação à questão científica, por conta de relatos que a Bíblia faz, que contradizem o que a experiência comprovou ser o contrário daquilo. Exemplo. Como é que a Bíblia pode falar que o Sol, ele parou? Como é que isso pode ser descrito na palavra de Deus se nós sabemos que a Terra é quem está em movimento, seja de rotação ou de translação, a Terra é que se move, não o Sol. E aí, tá vendo? Esse é um dado bíblico que conflita com a ciência. Aí você falou que ele é bem preciso, como normalmente ele é. Ele diz o seguinte: para pensar, quando você escuta um noticiário, previsão do tempo, onde as pessoas, o jornalista começa a falar a linguagem técnica, científica da coisa, com relação ao tempo, o clima e tudo mais, mas ele encerra dizendo assim: e o sol vai nascer em tal lugar e vai se pôr em tal lugar. A linguagem que eles usam no seu cotidiano, que nós usamos, é uma linguagem chamada assim, fenomenológica. Ou seja, é a partir do olhar do observador. A Bíblia faz isso por mais de uma vez. Quando há o registro de que o sol parou, o autor bíblico, e ainda mais pensando em última instância, o próprio Espírito Santo, que é o autor, a última palavra de Deus, a sua palavra, não está dizendo que o sol é quem gira, o sol é quem está em movimento, mas da perspectiva do observador. Da perspectiva do observador. E a nossa linguagem diária é essa, até mesmo entre os cientistas. Então não há conflito entre o que a Bíblia diz e o que a ciência diz. Mas temos que entender a linguagem em seus próprios termos e no seu próprio contexto, para assim podermos nos posicionar. Meus irmãos, enfatizo isso daqui, a gente passa para o próximo ponto. A Bíblia não conflita com a ciência. Deixa eu falar só mais uma coisa sobre isso, a gente passar para o próximo ponto, a gente tem aqui alguns ainda. Nós, reformados, não nos posicionamos contra o uso da ciência para o nosso benefício. Pelo contrário, nós cremos que cristãos devem servir e influenciar em todas as áreas. Que bom seria que tivéssemos mais cristãos reformados, médicos, enfermeiros, em todas as áreas da ciência. Todas as áreas da ciência. Seria maravilhoso. Quanto mais, melhor, servindo e glorificando a Deus nessas áreas. E nós, de forma geral, que não estamos envolvidos de forma direta nessas áreas, que nós também possamos usufruir desse conhecimento para a glória de Deus. Quando, por exemplo, você toma um medicamento para tratar de um problema físico que você está enfrentando, esse medicamento que foi feito em laboratório, que foi feito por um homem ali, ou por mais de um homem ali que elaborou aquela fórmula e fez tudo aquilo ali, tudo bem, claro que você entende que isso teve um criador, mas esse criador ele é um criador secundário. Se você tem um medicamento para poder tratar um problema físico, você está nas suas mãos, você tem que entender que é Deus usando disso para lhe curar. De fato, Deus pode fazer uma cura em você sem necessariamente usar um medicamento. Isso ainda pode acontecer em nossos dias. Eu não duvido disso. Eu creio piamente nisso. O que eu não creio, já falei isso em outros momentos, e vou enfatizar nos próximos domingos, é que Deus conceda o dom de cura a alguém em nossos dias. Isso é uma outra questão. Mas que Deus cure alguém, ouvindo a oração e atendendo essa oração de alguém, isso é plenamente possível e ainda acontece. E Deus, inclusive, cura, como eu estava falando agora há pouco, através de medicamentos. Ou você, quando termina o seu tratamento e está curado daquele problema, você diz assim: obrigado, fulano, e começa a agradecer ao cientista que fez aquilo ali.
Não que em algum sentido você não pudesse agradecer, se você tinha essa oportunidade de agradecer a ele. Tudo bem. Obrigado por ter feito esse medicamento. Obrigado, doutor, por ter passado essa receita para mim. Não é errado você fazer isso, não. Mas, em última instância, você vai sempre agradecer a quem como um cristão? Obrigado, Senhor. Porque o Senhor capacitou esse homem, dotou ele de conhecimento e deu condição de ele fazer isso aqui para que eu pudesse usar. Então, não estamos em conflito. Mas, simplesmente, nós lemos tudo à luz da palavra de Deus, a sua revelação. Faça uma pergunta. Vou falar, Brasil? Pode falar. Não ter culto, por exemplo, culto. Né? Entendi. E muitas outras coisas na vida. A ciência explica como as coisas acontecem. Então também o cristão rejeitar isso acaba sendo uma doença, porque Deus dotou também homens cristãos, inclusive, para ter um conhecimento científico e explicar para as pessoas como as coisas acontecem. E isso melhora. Isso é graça comum. Mesmo não sendo cristão, é graça comum. É rejeitar também a graça comum. Então não faz o menor sentido esse negócio de rejeitar a ciência. Sim. Uma pergunta que ele levanta aqui. A Bíblia está cheia de contradições? A Bíblia está cheia de contradições? Ele diz assim: as pessoas aceitam sem hesitação a acusação de que a Bíblia está cheia de contradições. Inclusive, recentemente eu estava fazendo uma visita a uma irmã, uma senhora, e conversando com ela sobre a palavra de Deus, eu discipulando, ela falou para mim assim, que alguém, um conhecido dela, disse a ela certa feita que a Bíblia, e essa pessoa disse, esse homem disse ser um cristão, certo? Esse homem disse a ela que a Bíblia está cheia de contradições. Não, realmente a Bíblia está cheia de contradição, tem muita coisa que não faz sentido, que se contradiz. E veja, essa fala que para você pode soar como absurda, e eu espero que soe, ela não é incomum em nosso meio, viu? Eu conheço pessoas no meio do cristianismo, pessoas que falam ser cristãs, estão em igrejas evangélicas, e elas afirmam isso, elas acham realmente que a Bíblia está cheia de contradição. Não, a Bíblia tem coisa realmente que está contradizendo. E aí entenda, há uma grande diferença, uma diferença abissal entre uma contradição e uma dificuldade de você entender a correlação entre as coisas. Ou seja, você tem uma compreensão adequada, absoluta daquilo. Há uma grande diferença, vou repetir, entre uma contradição e uma compreensão total da correlação entre aquelas declarações. Por que isso acontece? Isso acontece porque é fruto de uma ignorância. Ignorância não apenas do relato bíblico, principalmente, mas também uma ignorância quanto à própria ideia de contradição. Como assim? As pessoas que falam que a Bíblia está cheia de contradição, pode argumentar com ela, pode perguntar para ela, peça para ela definir o que é uma contradição. O que é uma contradição? O que é uma contradição? Porque ela acha que porque não consegue fazer a correlação das aparentes discrepâncias, aquilo já está se contradizendo. Em outras palavras, um relato está negando o outro já. Eles estão em conflito um com o outro. Não só em conflito, mas estão realmente numa oposição que não tem como se resolver e até mesmo contraditória mesmo. Deixa eu dar um exemplo prático disso. Alguns dizem que a Santíssima Trindade é uma doutrina contraditória. Mas eu provo isso, não apenas eu, na verdade, outros homens antes de mim já provaram isso, que não é contraditório crer na Santíssima Trindade. Eu estou falando em termos de lógica, estou falando só com relação à revelação bíblica, não. Usando a lógica. Por que não é contraditório crer que é possível existir um Deus que subsiste em 3 pessoas? Simples. Dando um exemplo que eu já dei outras vezes aqui. Eu, Alex, sou pai e sou filho. Ao mesmo tempo. Mas eu não sou pai e filho ao mesmo tempo e no mesmo sentido.
Se eu fosse pai e filho ao mesmo tempo e no mesmo sentido, se eu afirmasse isso, isso seria uma contradição. Isso é impossível. Por quê? Porque eu não posso ser pai, não posso ser filho do meu pai e pai do meu pai ao mesmo tempo e no mesmo sentido. E não posso ser pai e filho dos meus filhos ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Mas eu posso ser um pai e um filho ao mesmo tempo. Por exemplo, eu sou o filho do meu pai e sou o pai dos meus filhos. Eu sou pai e filho ao mesmo tempo, mas não no mesmo sentido. Falando no sentido da Trindade. Deus é um. Deus é um, não três. Deus é um. Quanto à sua essência, quanto à sua substância, quanto ao seu ser, há um só Deus, uma divindade. Mas Deus é três ao mesmo tempo, não no mesmo sentido, ao mesmo tempo ele é três em questão de pessoas. Há três pessoas na divindade. Então não há contradição aqui. Haveria contradição se nós afirmássemos Deus, há um só Deus e há três deuses. Há um só Deus e há três deuses. Ao mesmo tempo, no mesmo sentido. Isso é uma contradição. Ou é um Deus ou são três deuses. Há uma pessoa na divindade e há três pessoas na divindade. Ao mesmo tempo, no mesmo sentido. Não, isso é contradição. Essas coisas se anulam. Mas se você afirma que há um Deus só, ou seja, há uma substância, há uma essência, há uma natureza divina somente, e ao mesmo tempo afirma há três pessoas com essa mesma natureza, com esse mesmo ser, essa mesma essência, isso não é contraditório. Isso não é uma contradição. E relatos bíblicos estão cheios disso, de aparentes discrepâncias que os autores procuram e labutam em resolvê-las, em demonstrar as explicações disso, e as pessoas logo de cara vão concluir como sendo contradição. Mas como eu falei, a contradição, ela precisa quebrar a lógica, ela tem que ir contra a lógica. Contra a lógica. Ele cita o exemplo dos relatos dos evangelistas acerca da presença do anjo, né? Num relato aparecem dois anjos, no outro relato o evangelista aparece apenas um anjo. E aí como é que é isso? Lá por ocasião da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que é isso? Então, tinham dois anjos ou tinha apenas um anjo? A Bíblia está se contradizendo. Por que está se contradizendo? A explicação, uma delas pode ser bem possível, bem provável, que ele até traz, ela é bem aceitável. Ora, quando um evangelista cita que tinha dois anjos, ele não nega que tinha um anjo. Na verdade, está falando que tinha dois, pelo menos um haveria. Quando um evangelista cita apenas um anjo, ele não está dizendo que não tinha. Perdão. Quando ele diz que tinha um anjo, ele não quer dizer que somente tinha um anjo. Deixa eu ser mais claro. Quando um evangelista diz assim, havia um anjo ali, ele não está dizendo que havia somente um anjo. Isso não aparece no texto. Se ele tivesse dito, o evangelista, havia somente um anjo, e o outro evangelista dissesse, tinham dois anjos, então há uma contradição aqui. Mas se um evangelista cita que havia um anjo, sem dizer somente, sem dizer apenas, mas ele cita que havia um anjo, e o outro cita que havia dois anjos, um não está contradizendo o outro. Até porque para haver dois tem que ter pelo menos um. E o outro está dizendo que tem um, não está negando a possibilidade de ter um segundo, porque ele está dizendo somente. Então não são contradições. Entenda, contradição quebra a lógica, vai contra a lógica. Isso não vai contra a lógica. É apenas uma aparente discrepância. Não há contradições, irmãos. Não há contradições na Bíblia. Eu quero frisar isso. Quando você encontrar essas aparentes discrepâncias, o que você deve fazer é orar a Deus, pedir a Ele sabedoria e conhecimento da sua palavra, recorrer aos homens que Deus colocou na igreja para serem os mestres da igreja, para ensinar a você, e ainda assim, se tiver dificuldade, continuar mais e mais buscando para tentar ver as resoluções possíveis para aquelas aparentes discrepâncias. E ainda assim elas serão desse tamanhinho, em termos de quantidade, no relato bíblico como um todo, de Gênesis a Apocalipse. E em última instância, o seu pensamento deve caminhar assim: se eu não consigo resolver isso de maneira satisfatória na minha mente, não é porque Deus cometeu algum erro, não é porque há algum erro na sua palavra, não é porque há alguma contradição,
mas é porque eu, em minha finita capacidade, e ainda mais de pecador, não consigo compreender completamente a sua revelação. Não há contradição. Deus não se contradiz. Uma vez eu ouvi um pregador falar assim, eu estava até do lado de um amigo que era meio afeito a esse pregador, sabe? Um herege chamado Ricardo Gondim. Ele dizendo assim, Deus ele nos ama de tal maneira, ou parafraseado, era mais ou menos assim, mas essa parte ele falou de forma literal, que eu vou dizer agora. Deus nos ama de tal maneira, ele nos ama tanto, que ele contradiz a si mesmo por amor a nós. Ele contradiz a si mesmo por amor a nós. Aí o meu amigo, na hora que era feito, olhou para mim, não, peraí. Se ele contradizer a si mesmo, está todo mundo lascado. Porque Deus não pode contradizer a si mesmo. Se ele contradizer a si mesmo, não há nenhum tipo de segurança para nós. Se Deus se contradizer, nós não temos nenhuma esperança. Nós não temos nenhum tipo de fundamento firme e seguro. Deus não pode se contradizer, diferente de nós, que nos contradizemos muitas vezes, mas Deus não pode se contradizer. E isso normalmente cheira, né, para não dizer outra coisa, mais do que isso, na verdade, a liberalismo teológico. Como se pudesse Deus ir contra Ele mesmo, contra o seu ser, contra a sua essência, contra os atributos, contra quem Ele é, contra o seu caráter santo, para admitir ou certas coisas acontecerem no universo que Ele criou. Não, isso não pode acontecer. Não há contradições na divindade. Muito menos, também por via de consequência, melhor dizendo, na sua revelação escrita. Também não há contradição. A Bíblia é historicamente imprecisa. Eu vou tentar ser mais breve aqui nos últimos pontos. A Bíblia, ele faz uma pergunta também. A Bíblia é historicamente imprecisa? Ele diz assim, se alguma área da erudição bíblica nos deu razão para o otimismo em relação à confiabilidade das escrituras sagradas, esta área é a investigação histórica. E aqui, se você depois estiver com o livro, eu peço que você leia atentamente, ele vai citar alguns achados arqueológicos, históricos, famosos, ao longo da história, famosos, que deram ainda mais respaldo para o relato bíblico, do Antigo e do Novo Testamento. Nós, como eu falei há pouco, nós não precisamos da arqueologia, nós não precisamos da história, de relatos extra-bíblicos para ter nossa fé firmada. Não precisamos. Contudo, quando isso ocorre muitas vezes, isso fortalece sim. Isso acaba sendo também um meio do Senhor Deus dar ainda maiores provas e demonstrações da veracidade da sua palavra. Não é necessário, repito, para que isso aconteça. Mas o Senhor Deus aprova ele muitas vezes assim o fazer. Então nós não temos que ficar com medo quando alguém falar assim, encontraram um escrito, encontraram um achado que vai contradizer a Bíblia. Não vai. Não vai. Pelo contrário, sempre quando é achado, você pode ver que isso vai fortalecer de alguma maneira o relato, de alguma história, de alguma civilização. Já aconteceu isso, não vou lembrar agora exatamente qual foi a civilização, mas já teve civilização que foi descrita na Bíblia que homens negaram, dizendo que ele não tem nenhum respaldo, não tem nenhum tipo de comprovação histórica de que essa civilização existiu, e depois foi achado e mostrado que existiu. Então, nós não precisamos, mas quando acontece, como é bom, como é maravilhoso, nós temos isso também demonstrado. Historicamente, a Bíblia, ou melhor dizendo, os cristãos têm tudo a ganhar com a investigação histórica, o Sproul fala. Próxima pergunta, por que algumas partes da Bíblia são ofensivas? Por que elas são ofensivas? Alguns utilizam esse argumento também para poder criticar a Bíblia. E aqui é um assunto também que já foi tratado aqui na nossa igreja algumas vezes, especialmente no estudo que eu falei com vocês, com os irmãos, eu dei para os irmãos, sobre os salmos imprecatórios. Mas para pensar, não apenas os salmos imprecatórios falam de juízo de Deus contra inimigos. Você também vê isso em outros textos do relato bíblico. No Antigo Testamento está cheio de relatos pesados, fortíssimos acerca do que Deus fez com inimigos através do seu povo. Exemplo, aquela caminhada ali do povo marchando por Canaã em Josué, a destruição daqueles povos. As pessoas olham para isso e dizem, está vendo? Eu prefiro o Deus do Novo Testamento do que o Deus do Antigo Testamento. Porque o Deus do Novo Testamento é um Deus que é muito mais amoroso, muito mais condescendente do que o Deus do Antigo Testamento. E essa fala não é apenas ouvida em meio a pessoas ímpias. Você também escuta em algum grau essa mesma fala no meio da igreja.
pessoas que olham para o Antigo Testamento com essa repulsa, pelo menos com alguns relatos, com uma dificuldade. Eu não consigo engolir isso. Aí o nosso autor aqui, o Sproul, ele faz algo sensacional. Ele diz o seguinte: veja como isso é algo que é contraditório. Que a pessoa não para pensar e nem conhece minimamente o relato do Novo Testamento. É no Novo Testamento que nós temos a maior exibição da ira de Deus. Na cruz do Calvário. A cruz do Calvário é a maior exibição da ira de Deus derramada sobre alguém. E aí veja, no Antigo Testamento, os relatos que são tão assim rejeitados, absurdos, Deus está se movendo como o guerreiro celestial à frente do seu povo, comandando a batalha e destruindo os seus inimigos. Ele está punindo povos que são ímpios, injustos, que odeiam a Deus e odeiam uns aos outros. No Novo Testamento ele mata um inocente. No Novo Testamento ele mata um inocente. É um inocente que morre na cruz. É o justo que morre na cruz. Ele não merecia a punição, ele não merecia a ira de Deus sobre ele, e ele recebe. Não seria muito mais... a pessoa teria muito mais razão de falar com relação ao Novo Testamento, dizer assim, não, eu não posso rejeitar, eu não posso aceitar o relato da cruz. Não posso. Jesus, porque as pessoas falam, pessoas até mesmo que não são crentes, Jesus morreu pelas pessoas, ele veio morrer pelas pessoas e tal, alguns até chegam a dizer isso, e crentes então, claro, vão aceitar isso como uma coisa muito tranquila e crer nisso, mas entram em choque com a demonstração da ira sobre pessoas ímpias. O que um ímpio merece, meus irmãos? Alguém que não está em Cristo, o que ele merece? Punição. A ira do Senhor sobre ele. Então é justo o Senhor fazer isso. Mas Cristo receber a ira do Senhor? Claro que é uma ira que é derramada sobre ele de forma justa, porque ele está na condição de representante do seu povo. Legalmente ele é o nosso cabeça. Ele nos representa diante de Deus e por isso ele recebe a ira, por causa de nós. Então Deus não foi injusto com Cristo, entenda isso. Mas se alguém pudesse apontar algum tipo de, seria aqui. Porque o justo recebeu, o santo recebeu. Não aqueles povos do Antigo Testamento. Então isso é apenas mais uma delas, né? Preferência, você é seletivo, a pessoa é seletiva, ela começa a dizer, isso aqui me causa nojinho, eu não quero, eu vou tirar da Bíblia. Isso aqui é aprazível, é o meu coração, então eu vou ficar com esse relato aqui. Esse outro aqui, essa parte é mais ofensiva, não gostei, vou tirar também. Essa outra parte aqui já parece mais, é boa de ouvir, né? Essas promessas aqui, eu vou ficar com elas. E assim vai, de forma seletiva, vai fatiando a Bíblia, como se pudesse assim fazer. Por mais que alguns não façam literalmente, a maioria pelo menos pelo que a gente sabe, não ficam rasgando os textos bíblicos literalmente, mas o fazem em seus corações, demonstrando em suas palavras. Esse texto tem mais dificuldade, esse texto tem menos dificuldade. Quer dizer, não só dificuldade, eu realmente rejeito e critico. E não posso crer num Deus assim. Quem rejeita a revelação de Deus no Antigo Testamento, rejeita o próprio Cristo. Eu vou ser bem claro com isso. Mais ainda, quem rejeita o Deus do Antigo Testamento, rejeita a sua salvação, rejeita o seu Messias, rejeita o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque foi ao Deus do Antigo Testamento, ao Pai, que ele orou. Foi por esse Pai que ele foi enviado. Foi a vontade desse Pai que ele veio cumprir. Então quem rejeita o Deus do Antigo Testamento, que não é apenas o Pai, mas lembre-se, Pai, Filho e Espírito Santo, Yahvé, a Santíssima Trindade ali se revelando no Antigo Testamento, não apenas o Pai, repito. Quem rejeita, rejeita também o Deus do Novo Testamento. Porque é o mesmo, irmãos. É o mesmo Deus. O mesmo Deus. Sabe por que a Bíblia é ofensiva? Ela é ofensiva porque nós somos pecadores. Ela é ofensiva aos nossos pecados. É por isso que ela é ofensiva. Isso que dói tanto, é tão ruim ouvir certas coisas, que a gente se incomoda, a gente não quer ouvir isso. Não quer ouvir sobre punição, sobre justiça, sobre execução, sobre consequências do pecado. Nós não queremos ouvir isso, a gente quer só as benesses. Os ímpios então, mais ainda. Mas a Bíblia ela é ofensiva, repito, no Antigo e no Novo Testamento. Contra o pecado, manifestando assim a justiça gloriosa do nosso Deus.
a sua revelação. Para falar. O ápice de tudo, né? Cristo como um exemplo. Mas mesmo sem o fato, Cristo na cruz, inocente, sobre todo o pecado, a gente tem pessoas que retiveram parte de um dinheiro, Ananias e Safira, que foi no Antigo Testamento e não tem isso. Ou quem foi? Por não dar dízimo, foi fuzilado ali. Eles foram, entendeu? A gente tem pessoas que morrem por meio de bicho. E a gente tem aquele que usam como sendo da graça e Cordeiro de Deus, né? Lá no Apocalipse, como as vestes tintas de sangue dos inimigos de Deus. Então, esse Deus que eles estão dizendo aí que é diferente, que não pune, que não exerce a sua ira, é exercida com uma potência bem maior no Novo Testamento. É porque realmente, como você disse no início, pastor, as pessoas desconsideram a palavra de Deus porque desconsideram a Deus. Eles não conhecem isso e falam, cometem realmente a falácia, não conhecem e falam sem causa. Mas o Novo Testamento, se você for prestar bem atenção, é algo mais violento, como segundo eles dizem. Sim, Deus é muito mais, exerce muito mais a sua ira. Sim, e isso também faz parte, eu falo sobre a questão do quanto os nossos valores estão distorcidos em relação aos valores de Deus. O que é justiça para nós não é justiça para o Senhor. Veja, por exemplo, ele até cita isso, aqueles que ficam tão apavorados com as leis do Antigo Testamento que falam de pena de morte para vários e vários crimes. O Antigo Testamento, não vou entrar em detalhes sobre isso, não é nosso ponto, tá? Mas só para, pelo menos, tocar na superfície do assunto. Um dia, quem sabe, por a vontade do Senhor. O Antigo Testamento fala de pena de morte não apenas para assassinato. O que o Novo Testamento, você provavelmente já viu isso de forma muito clara em Romanos 13. Romanos 13 é muito explícito em falar isso, sobre a espada trazida. Né? Então, e você pode até aceitar, eu entendo, pena de morte para o assassino, realmente deveria ter em nosso país. Mas o Antigo Testamento não fala de pena de morte apenas para assassino. Ponto. Mas aí as pessoas olham para isso e ficam, como é que pode tanta pena de morte para esses crimes, esses pecados variados, não só assassinato, por que isso? E aí ficam indignados. Aí o Sproul comenta. Mas, vou parafraseá-lo, pense, por exemplo, que todo pecado é digno de morte. Quando o homem peca lá no Éden, homem e mulher pecam contra Deus, eles morrem, a morte entra no mundo, isso acontece. Eles não morrem de forma imediata, como sabemos, mas a morte entra no mundo. Mas o fato é, o menor dos pecados é digno de morte. Quando você tem uma lista de vários crimes, vários pecados sendo cometidos, e somente alguns recebem pena de morte, isso é graça. Isso é misericórdia do Senhor Deus. É assim que você tem que olhar para aqueles relatos do Antigo Testamento. Quando você vê várias leis que falam do Senhor Deus punindo com morte, pecado de feitiçaria, rebelião, desonra contra os pais, que coisa absurda. Você deveria pensar, mas todos os pecados são dignos de morte. E ele não prescreveu na sua lei ali, todos eles recebendo a morte, a sentença de morte, a punição. É graça. É graça do Senhor. Misericórdia do Senhor. Mas a nossa tendência qual é? Ficarmos ofendidos. Essa é a última sentença que ele fala aqui dessa parte ainda para o próximo ponto. Se ficamos ofendidos pela Bíblia, talvez a culpa não esteja em Deus. Coloca talvez aqui de maneira irônica, obviamente. Mas em nosso próprio senso de valores corruptos e distorcidos. Eu me pergunto, o que aconteceria se pedíssemos uma moratória em nossa crítica à Bíblia e permitíssemos que a Bíblia nos criticasse? No lugar de você ser tão ávido para criticar a palavra de Deus, se fizesse o contrário. Espera aí, deixa eu ver o meu padrão de vida, a minha retidão, como é que eu estou andando, e vou colocá-la sob o prisma da palavra de Deus. E aí vou permitir que ela me critique, que ela fale contra mim. Último ponto. A Escritura é infalível? Ele pergunta. A Escritura é infalível? Aqui eu quero ler um pouco mais
a maneira como ele aborda essa questão. Uma coisa é argumentar que a Bíblia é uma básica fonte confiável de história e instrução religiosa. Outra coisa bem diferente é afirmar que a Bíblia é inspirada, inerrante e infalível. Uma coisa é sustentar que a Bíblia tem grande valor como um tesouro de percepção humana na verdade religiosa. Outra bem diferente é dizer que ela nos fornece revelação divina e pode ser justamente chamada de palavra de Deus. Veja, ele está traçando contrastes aqui. Porque sim, há pessoas que mesmo sendo cristãs, elas reconhecem algum valor na Bíblia. Reconhecem, especialmente nos ensinos de Jesus. Ah, eu gosto. Realmente a gente tem que fazer isso aqui que Jesus falou mesmo. Olha como isso é importante. Olha como é bom. Eu até pratico. Então sim, há pessoas que não negam a Bíblia completamente, mesmo não sendo cristãs. Mas uma coisa é você ver algum valor e alguma riqueza, algum tipo de importância no relato, no registro bíblico. Outra bem diferente é dizer que ela é a palavra de Deus, inspirada, inerrante e infalível. São duas coisas bem distintas aqui. E a segunda afirmação envolve uma doutrina basilar da fé cristã. Como nós enxergamos a Bíblia. Se é apenas mais um livro, por mais que seja o livro mais importante, se é um livro que foi escrito por homens, que é o argumento que a gente escuta, né? Escrito por homens. Eu já vi gente de forma bem bruta dizendo assim, claro, devia ser por macaco, né? Tem que ser por homens. Até porque foram instrumentos que Deus usou para escrever a sua revelação. A Bíblia ser escrita por homens, isso não tira o peso da sua autoridade, da sua característica divina. Aprove a Deus a fazer isso, a inspirar esses homens. Ele diz, o que se segue não é uma tentativa, ele vai explicar aqui, de defender de maneira profunda, até porque o livro não tem esse propósito, a infalibilidade das Escrituras Sagradas. Ele vai apresentar apenas algumas premissas que apontam nessa direção. Que a Bíblia é infalível. Ele apresenta algumas premissas. Vamos lá, escute. Se eu tivesse trazido os slides, não consegui trazer, eu tenho que mostrar para vocês, mas eu posso colocar no grupo da igreja. Premissa A. A Bíblia é um documento basicamente confiável e fidedigno. Basicamente confiável e fidedigno. Segundo, com base neste documento confiável, temos evidência suficiente para crer firmemente que Jesus Cristo é o Filho de Deus, porque ele mesmo fala isso acerca dele. Lembra que eu já ensinei isso aqui em outros momentos. Não tem como ouvir o testemunho de Jesus sobre ele mesmo e ficar em cima do muro. A pessoa diz assim, não, eu aceito ele como um bom mestre, alguém que trouxe coisas legais, boas, não. Você tem que simplesmente ou crer nele como Filho de Deus ou rejeitá-lo, seja como um louco, como um mentiroso, como um falso profeta, porque você não tem como ouvir ele dizer, eu sou Filho de Deus, e dizer, esse cara é gente boa, se você não crê no que ele está dizendo. Na verdade, ele é ou louco, ele seria ou louco, ou seria alguém, então, mal intencionado. Ele não é somente um bom mestre. Ou ele é o Filho de Deus, ou ele está em uma dessas categorias. Pois bem, a Bíblia sendo um documento confiável, e Jesus dando testemunho de si mesmo como Filho de Deus, você aceita isso como suficiente. Terceira premissa, sendo o Filho de Deus, ele tem uma autoridade infalível. Se você aceita o testemunho bíblico do próprio Cristo, de que ele é o Filho de Deus, necessariamente o seu testemunho é infalível. E lembre-se que ele ser o Filho de Deus, isso significa dizer que ele também tem a mesma natureza que o Pai. Por várias vezes ele vai demonstrar isso em suas falas, e os apóstolos também. Quarta premissa, Jesus Cristo ensina que a Bíblia é mais do que genericamente confiável, ela é a própria palavra de Deus. E aqui, olha como isso tem um peso grande. O próprio Jesus, que muitas pessoas asseveram a sua fala, de alguma maneira dizem concordar com ele dá testemunho que a Bíblia é a palavra de Deus. Ele usa as Escrituras o tempo todo, e como sendo palavra de Deus. Quinta premissa, a palavra, por vir de Deus, é absolutamente confiável, porque Deus é absolutamente confiável. E essa premissa é a premissa. Porque se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, ela tem que ser infalível. Porque o ser divino, o Deus Todo-Poderoso, não pode falhar. Se essa palavra vem dele, ela tem que ser infalível. Conclusão, com base na autoridade infalível de Jesus Cristo, a igreja crê que a Bíblia é absolutamente confiável, isto é, infalível. Infalível. Se você crê no testemunho de Cristo, se você crê que a Bíblia vem do Senhor Deus,
ela tem que ser infalível. Colocando de uma outra maneira, negar a infalibilidade das Escrituras Sagradas é negar que a Bíblia é a palavra de Deus. Negar a infalibilidade da Bíblia é negar o testemunho de Cristo sobre a Bíblia. E aí cai por terra, cai o Fábio e outros que dizem assim, eu fico com Jesus, a Bíblia eu coloco de lado. Mas o próprio Jesus usa a Bíblia e dá testemunho dela e fala da sua infalibilidade. Eu fico com Jesus e o resto fica... Essa contradição, esse opor-se entre Jesus e palavra encarnada e palavra escrita não existe. Não existe essa oposição. A palavra escrita dá testemunho da palavra encarnada e a palavra encarnada dá testemunho da palavra escrita. De maneira infalível. Não há como negar isso, meus irmãos, de forma alguma. Deixe-me concluir fazendo só a leitura do que ele coloca aqui como resumo, o resumo dos pontos que foram tratados. Ele diz assim, pontos importantes a serem lembrados. Por que você deve confiar na Bíblia? Você deve confiar na Bíblia porque a Bíblia tem se provado digna de confiança. Primeiro, a Bíblia não tem estilo literário mítico quando comparada com outras literaturas antigas. A frequente acusação de que a Bíblia está cheia de mitos não é respaldada por fatos. As pessoas devem ser encorajadas a ler os relatos bíblicos de milagres, do dilúvio e de outras áreas controversas e a compará-las com outras fontes antigas que fazem uso da mitologia como estilo literário. 2. A história judaico-cristã, eu não gosto muito desse termo não, tá? Prefiro a história do povo de Deus. Enfim, vamos lá. Difere da visão grega. Essa diferença significativa é crucial para entender antes de avaliarmos a credibilidade histórica da Bíblia. 3. A Bíblia não é um texto de ciência, mas descreve o mundo de como ele aparenta a olho nu. Os conflitos bíblicos com a ciência devem ser entendidos em termos de abordagens de senso comum ao mundo fenomenal. É importante dominarmos o conceito de descrição fenomenológica para poder lidar com esta questão. Nós devemos aprender com os erros da igreja no passado, como o caso de Galileu. 4. Relatos variáveis não são o mesmo que relatos contraditórios. A acusação de que a Bíblia está cheia de contradições é injustificada. Uma compreensão da lei da concordância é vital para esta questão. Um exame minucioso de textos bíblicos mostrará uma diferença entre os relatos variáveis e os contraditórios. Ele até cita, não falei isso, um debate que ele teve, não necessariamente um debate, mas uma querela ali com um aluno dele, há muitos anos. Ele disse que um aluno chegou para ele e falou que a Bíblia estava cheia de contradições. Aí ele faz um desafio ao aluno. Vá para casa e amanhã traga 50 contradições da Bíblia, listadas aqui para mim. Estou resumindo a história, tá? O aluno trouxe, não 50, 30. E aí eles começaram a aplicar várias leis da lógica, tudo ali para poder ver uma por uma daquelas contradições. E cada uma delas, segundo os proof, foi respondida. Aí ele fala, não apenas para minha satisfação, mas também para do próprio aluno, que graças a Deus ficou satisfeito com isso e assim foi convencido, entendeu, né, que não eram contradições, mas eram essas variantes, essas aparentes discrepâncias. 5º, a pesquisa histórica moderna aumenta a credibilidade bíblica. A pesquisa histórica e a arqueologia fizeram muito pela confiabilidade e exatidão históricas da Bíblia. Importantes descobertas, que ele cita aqui algumas, trouxeram, ou melhor dizendo, refutaram os resultados comprovados da crítica negativa do século XIX. E sexto e último lugar, a fé da Igreja na infalibilidade das Escrituras é estabelecida com base na visão de Cristo das Escrituras. Isso envolve um processo de raciocínio que é linear, não circular. Ele passa da confiabilidade geral para um conhecimento de Cristo a uma aceitação da visão infalível de Cristo sobre a Escritura. Veja, e isso é importante também vocês atentar, não é um raciocínio circular nas premissas que ele apresentou, mas é linear. Há um desenvolvimento. Se você crê nisso, você tem que crer nisso. Se você crê nisso, você tem que crer nisso. Uma coisa é consequente da outra. É uma consequência da outra. Então, se você crê que a Bíblia ela é palavra de Deus, ela tem que ser infalível. Se você crê no testemunho de Jesus Cristo, ela tem que ser infalível. Não dá para você afirmar uma premissa dessa e não chegar a uma conclusão como essa.
Para negar a infalibilidade, tem que negar a Bíblia como palavra de Deus. E é por isso que alguns chegam até esse ponto, como é o caso do falso mestre que eu citei, o Caio Fábio ou outros, que vão dizer o seguinte: a Bíblia não é a palavra de Deus, ela apenas contém a palavra de Deus. Porque se você afirmar que ela é a palavra de Deus, ela tem que ser infalível. Ela tem que ser infalível. Até aqui, meus irmãos. Espero que tenham sido edificados pelo estudo, importantíssimo acerca da palavra de Deus. E se Deus quiser, no próximo mês, nós retornaremos no dia 13 de abril. Você já pode colocar aí na sua agenda. Capítulo 2. O tema é o título do capítulo. Todas as religiões são boas. Não importa em que você creia. Todas elas são boas. Não importa em que você creia. Dia 13 de abril, segundo sábado de abril. Tá certo?